Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Lembrando, toda segunda-feira, 20 horas, tanto do YouTube como o Spotify, o Ponto de Conexão traz convidados maravilhosos para vocês. E hoje temos um grande amigo, né, que é da área de advocacia, e o Eduardo vai falar um pouco mais sobre ele, não é, Edu? É isso, Raquel. Primeiramente, pessoal, olá, como é que vocês estão, né? Em mais um episódio de Pontos de Conexão e, como eu sempre falo, a gente sempre traz temas relevantes. E especificamente é um tema que eu particularmente sou muito fã, então sem mais delongas, né? Trataremos hoje sobre M&A. Para quem não conhece ou está tão familiarizado, basicamente são fusões e aquisições de negócios e empresas. E para esse tema, tivemos também que trazer alguém, né, também tão relevante quanto, com a bagagem tão incrível quanto, para falar um pouco sobre essa temática comigo e com a Raquel hoje. E para isso, é um colega, é um amigo, enfim, também parceiro aqui de algumas questões empresariais, Alexandre Pontes. Eu vou ler aqui rapidamente um pouco do currículo dele, e naturalmente eu vou esquecer alguma coisa, então daqui a pouco pode ficar à vontade de falar um pouco mais sobre o que talvez eu não tenha pontuado. Mas o Alexandre, hoje, né, ele tem então uma atuação muito à frente como head sócio ali na área de planejamento e consultoria tributária e financeira nas empresas C&M Advisors e também na Coelho Morello Advogados Associados. Além disso, ele está ali hoje tomando ali essa frente, né, nessas questões que envolvem fusões e aquisições, o M&A, consultoria tributária, societária e operações financeiras estruturadas. Além disso, já tem uma bagagem que já passou ali por grandes empresas, tanto a nível nacional como multinacionais, né? E bem como também ele tem ali uma participação mais direta como membro da ANEFAC e também do Comitê de Negócios Jurídicos da ANCHAM. É um profissional que já tem ali especialização em gestão de operações societárias, planejamento tributário, finanças e controladoria ali, como MBA ali pela FACE e FOMEC de Minas Gerais. É administrador também com formação, ciências contábeis. Enfim, a bagagem é bem extensa e é com muito prazer que a gente chamou hoje o Alexandre Pontes para bater esse papo comigo e com a Raquel sobre M&A, sobre esse mercado que movimenta ali bilhões e bilhões mundialmente falando. Alexandre, passo agora para você o microfone, fique à vontade para se apresentar com de repente algo que eu não posso ter pontuado aqui. E novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vá lá. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Raquel, por essa oportunidade. A gente está falando de um tema tão relevante, que é fusões e aquisições, e que afeta o empresariado de um modo geral, né? Seja ele grande, pequeno, médio. Esse mercado de fusões e aquisições ele é grande, acabam que várias empresas necessitam desse tipo de operação, e falar sobre esse tema, para mim, vamos dizer assim, é muito confortável, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Perfeito. Então, não gostaria de acrescentar nada, meu currículo já foi apresentado por você, e Excelente. eu que agradeço. Excelente, amigo. E assim, acho que antes de começar a primeira pergunta aí que eu vou deixar para a Raquel iniciar, eu acho que é antes bacana dar um pouco do contexto desse mercado de M&A aqui, acho que no Brasil, mundialmente falando, né? Sim. É um mercado, como eu falei anteriormente, que já movimenta ali bilhões e bilhões de dólares mundialmente. E eu queria hoje passar também por uma temática, Alexandre, de também desmistificar a ideia de que M&A só é para grandes empresas ou empresas multinacionais e mostrar aqui que a realidade é um pouco diferente, ainda mais no Brasil, né? Que a gente vê ali uma crescente cada vez maior ali de startups, a gente vê ali pequenos e médios negócios que fazem M&As quase que todo dia, mas talvez ninguém saiba que isso é o M&A. Acho que é bacana a gente mostrar um pouco o que que é o M&A, o que que é essa sigla ali que faz tanta diferença ali no viés empresarial e também na vida do empresário naturalmente, né? Então, para começar, se tu puder trazer uma visão geral assim do que é o M&A, e você que está com mais de 20 anos de atuação nessa frente, né? E como você tem enxergado essa evolução nos últimos anos aqui, ao menos no nível Brasil, né? Olha, o mercado de M&A é um mercado que não para. Ele é um mercado pulsante, um negócio, uma coisa crescente, tá? Se a Sim. gente pegar o ano de 2024 em relação a 2023, o número de fusões e aquisições, 158 operações no ano, foram maior que o ano de 2023. Não estou falando em valores monetários, tá? Em valores monetários, os valores de 2023 foram maiores que 2024. Entendi. Mas o número de operações de 2024 foi maior que 2023.
Quando a gente fala desses grandes números de 158, a gente está falando daqueles que aparecem em grandes jornais, empresas como TTR Trackers, né? Ou outros sites de fusões e aquisições que aparecem por aí. Por fora disso, dessas 158, aparecem mais de 1.000 operações ou 2.000 operações, pequenas operações, que são os pequenos e médios empresários. Verdade. E essas muitas vezes não aparecem em jornal, não aparecem em revista. E é o que você falou. Às vezes, uma reestruturação societária, né? Ou seja, ocorreu uma fusão, ou ocorreu uma aquisição ou parte minoritária de alguma empresa, não vai aparecer em lugar nenhum, mas não deixa de ser uma fusão e aquisição, né? Não deixa de ser um M&A. Então, eu falo que o mercado, hoje em dia, é para todos. Tá? 2025 vem com uma trajetória também, já no primeiro trimestre, de grandes números de fusões e aquisições, novamente falando de grandes empresas, eu acho que as médias e as pequenas vão acompanhar também. Tá? Perfeito. Até principalmente por causa do momento econômico que a gente vem passando. Excelente. É. Hoje, Alexandre, você, por ser um dos mais respeitados no ramo de M&A aqui no Brasil, como foi que iniciou toda essa tua trajetória? O que é que te encantou a seguir esse caminho hoje? Na verdade, eu comecei com consultoria tributária e financeira. Né? Sempre gostei muito da consultoria tributária, de tributos, do direito tributário, sempre gostei muito dessa área. E dentro de várias bancas jurídicas, grandes bancas jurídicas no Brasil, vamos dizer assim, a demanda por planejamento tributário dentro das operações societárias de M&A vieram me puxando para esse lado de fusões e aquisições, tá? Porque Sim. isso é uma coisa que depois a gente pode conversar mais para frente, mas um problema grande que nós temos hoje é que não é feito, na maioria das vezes, não estou falando das grandes operações, mas nas pequenas e médias operações, o planejamento tributário para não ter ganho de capital do imposto de renda. Uhum. Verdade. Né? Então, a gente trabalha muito essa questão. Aqui na Coelho Morelli, na CM Advisors, a gente trabalha de ponta a ponta. A gente trabalha desde a discussão da tese de investimento até o pós-fusão e aquisição. Por quê? Porque a gente tem que assessorar o pequeno empresário, o médio empresário ou o grande empresário para que aquele ganho que ele tenha não seja comido pelo imposto de renda. Tá? Então, nesse ponto, eu comecei nessa área trabalhando com planejamento tributário para grandes empresas, pequenas empresas, nessa questão de reestruturação societária, e fui ganhando gosto por fusões e aquisições. Que aí você vai conhecendo fundos de investimentos, né? Sejam eles FIPs, FIIs, FDIC, Family Wealth, você conhece vários fundos que atuam nessa área, sejam nacionais ou internacionais, você acaba conhecendo os heads dessa área, você acaba ficando amigo dessas pessoas e começa a ver as demandas dos próprios clientes, de outros clientes, e você vai começando, aí eu fui começando a trabalhar nesse sentido, quando eu vi, eu já era um advisor, Boa. né? Mas nunca deixando a veia do tributário, né? É por Sim. isso que a gente fala que a gente faz tudo. A gente faz desde a discussão da tese de investimento até o closing, vamos dizer assim, o closing é o fechamento da operação, Perfeito. e a gente sempre faz essa questão tributária. Então, do tributário, eu pulei para o societário, vamos dizer assim. Perfeito. Alexandre, essa pergunta não estava naquele nosso rol, tá? É uma mesma curiosidade minha, mas eu queria ver a tua visão, né? Você acabou de falar um pouco agora anteriormente, né? Sobre o atual momento em 2025. Dado essa taxa de juros, dado a dinâmica governamental, enfim, política do Brasil, como é que tu entende que o mercado de M&A vai se comportar nesse ano? Vai ser fomentado um maior crescimento ou vão dar uma pausa, tendo em vista que tem uma taxa de juros ali que deixando o dinheiro parado vai me render um valor substancial? Enfim, como é que tu entende que vai ser essa movimentação em 2025 dado esse atual cenário? Olha, no início de 2025, a gente está analisando e lendo várias matérias, várias notícias sobre fusões e aquisições. Uma das matérias que mais me chamou a atenção, Eduardo, foi a questão da guerra que começou entre Estados Unidos e China. Sim, Tá? Essa guerra fiscal e de importação e exportação entre os países, né, vai fomentar investimentos fora da China. Tá? E com isso, qual que é o país que está recebendo o maior número de investimentos? A Índia. A Índia Olha, hoje, não é? A Índia hoje está recebendo investimento que não é brincadeira. Tá?
Só que como você já abarrotou a Índia de investimentos, os investidores começam a olhar para onde? Para a América do Sul. Faz sentido. Querendo ou não, a América do Sul, aonde você tem o país que tem mais lugar para você desenvolver, fomentar negócio, é o Brasil. Apesar da taxa de juros, apesar do momento econômico que a gente está passando, da guerra fiscal, da reforma tributária, é aquela questão do risco e retorno. Uhum. Né? Eu ainda tenho um risco muito grande no Brasil, mas o retorno também é muito grande. Sim. Né? Então, eu vejo com bons olhos 2025 a questão dos investimentos no Brasil, na questão de M&A. Tá? Excelente. Mas não só os investimentos internacionais. Tá? Eu vejo aqui dentro também, porque o que está acontecendo? As empresas, hoje, não é novidade para ninguém, cada vez que você abre o jornal, tem uma empresa em recuperação judicial. Cada dia que você abre o jornal, uma empresa entrou em recuperação Isso é judicial. verdade. Tá? Algumas realmente necessitam, tá? Realmente estão em dificuldades financeiras, e outras estão surfando na onda simplesmente para ter um desastre, para pagar fornecedor e para sair mais forte lá na frente. Não vou discutir isso aqui, isso aí é questão de posicionamento estratégico de cada empresa. Sim. A gente vê que as empresas menores estão passando por dificuldades. E a gente vê que os empresários, de um modo geral, eles não é que eles pararam, mas eles não estão olhando só para a questão de empréstimos bancários. Eles estão olhando também o que pode fazer sinergia para o negócio dele. Então, muitas vezes, vender a empresa ou parte da empresa, ou fusionar com uma outra empresa, pode tornar ele mais forte. Ele pode ganhar market share, pode ganhar mercado. Ele pode crescer, ter sinergia e, com isso, tirar a cabeça fora da área da questão das dívidas financeiras. Então, o que a gente vê em 2024 também são muitas operações internas. Empresas comprando empresas, empresas fundindo com empresas, e eu acho que isso vai continuar em 2025. Tá? Infelizmente, os pequenos empresários ainda estão sendo mal assessorados nessa questão e muitos não procuram assessoria. Tá? Porque, às vezes, é importante você juntar 2, 3, 4 para você crescer no mercado. Concordo. Até mesmo para crescer no mercado, para depois ser vendido. Sim. Você sozinho, aquele negócio, não gosta desse jargão, aquele negócio assim, você sozinho é uma ilha, né, tal. Mas é uma grande verdade, você sozinho não adianta, uma andorinha só não faz verão. Então, Verdade. muitas vezes, nesse mercado, você tem que se juntar com outros, seja para crescer ou para incomodar alguém para ser comprado. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, que eu acho que vai continuar em 2025. Eu acho que vai ter muito movimento interno, vai continuar tendo muito movimento interno pela questão econômica que a gente está tendo hoje. E os investidores, querendo ou não, gente, tem fundos sentados em trilhões de dólares. Sim. Eles estão querendo investir. Verdade. Eles precisam investir. Só que eles não vão investir em qualquer coisa. Então, eu vejo 2025 ainda com bons olhos, mesmo com toda essa dificuldade econômica Sim, e tributária que o país está passando. Espero eu, né? Que a por gente está favor. nesse meio. Espero que cresça cada É vez isso mais. mesmo. E até falando um pouco assim do lado humano da negociação, né? Porque a gente sabe que toda operação estão pessoas por trás e a tomada de decisão vem a partir delas. Como é que você pode falar algum caso assim com a gente? Se quiser dizer nome, ok, se não, tudo bem. Foi o desafio maior que você teve, ou foi uma coisa mais emocionante que você teve em algum dos negócios? Qual foi ele? Olha, falar a gente pode falar, não tem problema. Né? Tranquilo. Tem alguns casos de empresas chinesas com o Brasil, tá? Tem alguns casos de empresas espanholas com brasileiro, com empresas brasileiras também. E empresas brasileiras, grupos internacionais, né? Ingleses com empresas nacionais brasileiras também. O que a gente sempre vê, eu vou falar de um modo geral, porque acontece na maioria das vezes, o que a gente sempre vê é que o sell side, o vendedor, quem está vendendo, o dono, o sócio, ele tem muito apreço pela empresa dele. Então, o que acontece? Ele acha que a empresa dele sempre vale muito mais do que o valuation propriamente dito. Verdade. O sentimento, Verdade. é o sentimento do dono, né? Você faz um valuation de 30 milhões, ele acha que vale 50 milhões. Né? Só que o que a gente tenta colocar na cabeça de cada um deles é que não adianta o que eu acho, adianta o que o mercado acha, adianta o que o material está falando que custa, Perfeito.
O valor da empresa, ele é calculado, tá? E monetariamente. Então não adianta eu acho que custa tanto, eu acho que tinha que ser mais. Você pode até achar, mas na hora que você vai para a mesa, o que vale é o documento que você fez, tá? Exato. E até brinco, né? Eu falo assim, tem uns que tem um Monza 94, né? O Monza sempre foi dele, ele bota o Monza para dormir todo dia sob uma luz infravermelha, bota um cobertorzinho nele e tal, mas ele nunca vai ser uma Ferrari, ele vai continuar sendo um Monza 94. Não adianta. Então o preço dele vai ser Monza 94, não vai ser Ferrari. Então, o que a gente fala hoje em dia, que a gente muitas vezes discute, é o sentimentalismo na hora de vender. No mercado financeiro não existe sentimentalismo. No mercado financeiro existe preto, branco, o valor é esse, a forma de pagamento é essa, a garantia é aquela e acabou. Então, se você for para uma negociação, para negociar sentimentos, não vai sair absolutamente nada. E é por isso que a gente fala, não só por isso, né, que para cada 10 operações de M&A, 9 fica pelo meio do caminho. É só uma que sai. Verdade. Por quê? É a queda de braço. Não, eu acho que vale, eu acho que não vale. E isso também vem também na questão da má assessoria. Por quê? Porque você tem que tirar o dono da empresa da negociação. Ele tem que continuar tocando a empresa, porque uma operação de M&A, quando ela é muito rápida, ela demora 8 meses. Você Sim. tem que tirar ele da negociação e deixar ele tomando conta da empresa. Por quê? Porque quando a empresa for vendida daqui a 8 meses a um ano, ela tem que estar tão boa quando ele começou a negociação. Faz sentido. E quando ele sai fora disso e vai para a negociação, geralmente a empresa começa a cair. Então, o que eu falo hoje, de um modo geral, Raquel, sem citar nomes, vamos dizer assim, é Sim. que o sentimentalismo, você está falando da questão humana, o sentimentalismo não faz parte do mercado financeiro de fusões e aquisições, tá? Boa. Mas para isso, o assessor tem que explicar muito bem, detalhadamente, para o vendedor, como que funciona esse mercado. E não deixar de descobrir, vamos dizer assim, no tapa, né? Na pressão. É mais ou menos isso que eu teria que falar sobre esse assunto. E eu concordo contigo. Acho que não só o resultado da empresa pode piorar ou pode ficar estagnado, é muito mais também, como você falou, né? Se você dá do começo ao fim, você que eu digo assim, empresário, né? Tocando a operação, isso vai te desgastar emocionalmente. Que você acabou de falar, mas a você não tem espaço para o emocional. Talvez essas 9 que declinam no processo de M&A das 10 é muito por questões emocionais, muito, muito provavelmente. Sim. Às vezes a empresa está redonda na contabilidade, está redonda com os fornecedores, com os colaboradores, mas é a ponta do valuation que não chegaram a acordo, achar que a marca vai morrer depois de um tempo, e isso tem um apego ali emocional de ter criado a marca, então tem muitos aspectos. Eu também eu aconselharia. Eu fiz um processo de M&A, tá, Alexandre? E eu, de fato, acho que eu teria colocado assim, uma pessoa nessa frente ali para poder desgastar menos. Porque existe um sentimento, uma carga emocional naturalmente, eu enquanto empresário. Sim. Mas acho que ter uma assessoria, ela te economiza muito estresse, te economiza uma série de outras questões aqui emocionais que fariam com que o Money naturalmente fosse mais fluido e menos desgastante para ambas as partes, né? E eu acredito muito nisso. Se a gente falar aqui as etapas do M&A, a gente vai ficar aqui meia hora só falando das etapas. São muitas etapas e demoradas, né? Muitas, e várias coisas podem acontecer é, para que erradas, para que o M&A não aconteça, para que a fusão e a aquisição não aconteça, Isso, tá? Sim. E junto a isso ainda tem o sentimentalismo. Porque a exatamente. gente tem questão de documentos, questões de compliance, questão de acertar a tese de investimentos, Perfeito. garantias, auditorias, ou seja, já tem uma série de coisas que pode dar errado. Se você junta isso, o sentimento, o que você falou, você junta o desgaste de quem está na frente, a ansiedade de querer vender, de fazer o negócio, que geralmente o empresário ele é empreendedor. Onde ele está em fusões e aquisições, ele está fazendo o negócio, ele quer que a coisa aconteça. Mas muitas Exatamente. Exato. vezes isso impede que a coisa realmente aconteça. A ansiedade do próprio empresário. Então, por isso, contratar. Bom, e eu falo, gente, uma diferença muito grande, tá? Uma coisa é advisory e a outra coisa é broker. Não estou Sim. falando mal de broker, de forma nenhuma, tá?
Broker é bom e precisa existir. Mas o broker é um intermediador de negócios. Ele pega uma empresa aqui e oferece para alguém ali. Esse vamos dizer assim, o broker é o corretor. Sim, O advisor não. O advisor é aquele que vai sentar desde o início, discutir a tese de investimentos com o empresário e vai morrer com ele até o final. Perfeito. Então, é assim, quando vocês, né, forem contratar, a ideia é procure alguém realmente que vai estar do seu lado do início ao fim da operação. Tá? perfeito. E eu acho também que às vezes os conflitos no ego é muito grande em relação ao empresário que está ali disposto a fazer e ele tem esse apego emocional. Tanto que se a gente olhar, gente, é uma operação totalmente de exatas, né? Não é aquela operação de humanas, Perfeito. né? Teve algum caso assim específico, Alexandre, que você achou que não ia fechar e do nada ela deu uma reviravolta? O que foi que salvou essa operação? Na verdade, teve uma operação que foi o Furnas Park Eco Resort de Formiga, e Sim, que nós começamos a mexer com eles antes da pandemia. Tá? poxa. Em 2019, nós assinamos uma. Eu posso falar isso porque saiu no jornal, no Diário do Comércio, a Perfeito. nossa operação, saiu no nosso. Inclusive está no nosso site, tudo direitinho. Uhum. Essa operação é uma operação que eu posso falar. A gente começou em 2019, 2020 veio a pandemia. Tá? Quando veio a pandemia, nenhum valuation parava em pé. Tudo que você fez foi por água abaixo. Aí voltou, né? Em 2021, 2022, voltamos a negociar de novo. Aí aquela discussão, 2020 existe, 2020 não existe, a gente falou assim, não, 2020 não existiu, como se a gente tivesse pulado aquele ano para a Uhum. questão de valuation. E olha só, aí em 2023, com muito custo, com muita discussão sobre pandemia, sobre números, sobre pressão, a gente conseguiu vender a operação foi feita por 150 milhões de reais. E a gente conseguiu vencer todo esse processo. Mas olha só, 2019 para 2024. Verdade. Na verdade, gente, outubro de 2023, tá? Outubro de 2023. Então, assim, ninguém esperava uma pandemia, Sim, né? Tava tudo normal. De repente, aparece uma pandemia no meio do caminho. Tem outras empresas que eu não posso citar que ficaram pelo caminho, não foram vendidas, quebraram, inclusive, por causa da pandemia. Então, assim, se você perguntar para mim qual foi uma das maiores dificuldades que eu já passei para fechar um negócio até hoje, foi a questão da pandemia. Essa realmente foi difícil. Uma operação que duraria um ano, durou 4 anos. Tá? Imagino. De fato, é esse desafio mesmo, viu? A pandemia, de fato, acho que para os negócios mais tradicionais, meio que trouxeram esse cenário de quebra, de estagnação e arrefeceu muito o mercado, sem dúvidas. Não, exatamente. respondendo hoje, das empresas em RJ, infelizmente, muitas delas, por causa da pandemia, quando a pandemia passou, elas foram no mercado financeiro e se alavancaram financeiramente novamente, achando que o mercado ia dar um boom, que eles iam crescer novamente, né? E com a crise isso não aconteceu. Então, muitas delas entraram na RJ por causa dos empréstimos tomados pós-pandemia. Não estou falando que seria só isso, né? Mas estou falando que Sim, muitas delas passaram por isso. não, Estão passando por isso. sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, eu gosto de ter uma sessão aqui focado em mitos e algumas curiosidades sobre esse mercado de M&A, né? Sim. Quais seriam, assim, de repente, os principais mitos ou o maior mito, né, de M&A que você já ouviu e que queria aqui usar esse espaço para poder desmentir, né? Para poder dizer que não é bem assim que funciona. Bom, um dos maiores mitos de M&A que existe é que M&A só existe para empresas grandes, para grandes empresas. Esse é um mito que tem no mercado. Ah, se você é pequeno, se você não fatura X milhões, se você não está no nicho tal, isso não vai acontecer. Não, gente, acontece. Tá? Esse mito de que fusões e aquisições é para grandes empresas é porque a maioria dos assessores gosta de trabalhar com grandes empresas. Por quê? Porque o retorno é maior. Se eu Sim, vendo uma empresa de 1 bilhão de reais, eu vou ter um retorno maior do que de uma empresa de 10 bilhões de reais. Tá? Mas isso é mito. Mito
né, 2024, os outros para trás, todos os anos aí provam que a maioria das fusões e aquisições de pequenas e médias empresas são maiores do que as das grandes empresas. Ah, tá, mas das grandes empresas, o volume monetário da transação é maior. Ok, né? Mas o número de transações de pequenas e médias empresas são gigantescas. Então, esse é um mito que ocorre nas empresas, no modo geral, falando que M&A, fusões e aquisições, só serve para grandes empresas. Outro mito que acontece também em M&A, eu falo isso muito, é que os empresários acham que não, eu posso vender minha empresa sem assessoria. Pode, não pode, não tem problema nenhum. Ele é dono da empresa, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas depois, o que acontece? Eu não vendi pelo preço que eu gostaria, a coisa não saiu, desandou, eu não sei por onde começar, o valor não foi interessante, tive ganho de capital porque não tratei bem a minha questão do imposto de renda. Perfeito. Ou seja, vem uma série de problemas porque acham que não precisa de um assessor para fazer isso. E mais ainda, quando contratam assessor, eles acham que não precisam pagar. Vamos fazer no êxito. Se você conseguir vender a minha empresa, você ganha no êxito. Mas até lá eu não te pago absolutamente nada. Aí eu tenho que mostrar para todo mundo qual que é o trabalho. Eu falei, a gente vai ficar aqui no mínimo meia hora para falar qual que é o trabalho de um M&A, para você falar que você vai trabalhar só no êxito. Aí o que acontece? O empresário coloca a empresa na mão de vários assessores, na mão de vários brokers, a empresa dele roda no mailing list de 3.000 e-mails, até quem serve café recebe o e-mail que a empresa está sendo vendida, e aquela empresa, em vez de ela ter um valor bom a ser negociado, ela vai para o mercado falando que ela está queimada, que ela está quebrando. Isso é verdade. O empresário está querendo vender a empresa a qualquer custo. Por quê? Porque ele botou na mão de tanta gente, não deu exclusividade para ninguém, não fez um bom trabalho, que acaba morrendo na praia. Aí depois ligam para o assessor pedindo para vender uma empresa quebrada. Né? Aí a gente fala assim, desculpa, mas não dá. Né? A não ser que a gente... Aí sim, se eu encaixar alguma coisa, eu volto a te procurar. Então, são esses os mitos que eu falo de M&A, que tem que ser quebrados. Né? Sim. Que M&A é só para grande empresa, que o empresário pode vender a empresa sozinho, sem experiência nenhuma em M&A, tá? E que ele não precisa, quando ele contrata um assessor ou alguma coisa assim, ele não precisa ser pago, ele tem que ser de graça. Então, isso aí acontece. Né? Para cada 20, 30 que chegam para a agência aqui, para a minha empresa, né, vamos dizer assim, para o escritório, a gente fica com 5 e 25 a gente agradece. Faz sentido. Não tem condição. Né? Ah, mas se eu for te pagar, eu prefiro vender sozinho. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, pode vender. Depois você vai me ligar de novo. Tá Faz bom? sentido. Tu foi bem cirúrgico, Alexandre. E assim, eu acho que bacana da tua fala, uma coisa que eu costumo sempre falar e acho que faz sentido também, né? De que o grande empresário sabe que o M&A existe, que sabe que é um caminho possível, seja para ganhar mercado, seja para, enfim, alavancar ali e ter uma maior renda, um maior patrimônio na pessoa física, né? Mas muitas vezes isso não está no radar do pequeno e médio empresário. E eu acho que é importante, né, que o empresário de pequeno e médio porte consiga enxergar o M&A como uma possibilidade também de crescer no mercado, ou de repente, não, eu quero ter o meu grande prêmio ali, de fato, receber ali um valor pelo meu trabalho, pelo que eu construí, pela marca que eu construí, né? Usando o M&A como mecanismo. Não necessariamente a pessoa faz uma empresa para ficar a vida toda nela, ou para passar para outra geração, ou até mesmo para falir, que acaba sendo um caminho se você de repente não trouxer gestão sobre isso. O M&A é um caminho possível, é real, como você Exato. acabou de falar, tem demanda aí de pequeno, médio e grande empresário acontecendo o ano todo, tanto no Brasil como no mundo. Então, assim, eles precisam olhar mais para esse mercado, que é uma possibilidade de se alavancar com toda certeza. E, claro, bem assessorado com um advisor como, de repente, o Alexandre, né? Exatamente. Não, olha, o que a gente vê hoje tem vários motivos para vender a empresa. E um deles
que está se tornando cada vez maior é a falta de sucessão. Verdade. Muitos empresários mais velhos, que já estão há tempos, eles não têm os filhos, não querem continuar na empresa, ou não têm filhos, ou os filhos não estão preparados para assumir. Então, a falta de, além disso, tudo que a gente fala, né, de crescimento, de mercado, de aumentar a questão da produção da empresa, dentre outros, né, sinergia com outras empresas, a gente tem também o problema da sucessão. Hoje, o problema da sucessão também ele é grande e um dos caminhos de fusões e aquisições para isso é a venda. Não estou falando que precisa ser a venda. Às vezes, você pode contratar um CEO, né, um executivo, e vai continuar tocando seu negócio e os donos vão subir para o conselho. Perfeito. Mas se ele não quer mais isso, ele já está cansado, muitas vezes o caminho é a própria venda da empresa. Faz sentido. Exatamente. Como a gente vê alguns casos que tem, né, nesse formato hoje. Até assim, a gente falando sobre mudanças, né? A gente viu que teve pandemia, você pontuou que foi um momento ruim na época de fusão e aquisição. Hoje, Alexandre, qual é que você acha que vai ser a próxima tendência desse mercado? Olha, hoje ele está falando muito de IA, né, de inteligência artificial. Sim. Perfeito. Então, o que nunca fica de fora é o mercado de TI, gente. O mercado de TI, ele é sempre a bola da vez. Igual você pode falar assim, o mercado de infraestrutura, energia, né? Você pode falar no mercado de farmacêutico. Então, assim, se a gente tem algumas coisas que estão sempre em voga. TI, agronegócio, energia, agora deu um branco aqui, gente, desculpe. Relaxa. Eu ia falar, só que eu pulei a questão. Então, é energia, agronegócio, TI e vou lembrar daqui a pouco. Olha, Perfeito. mas voltando para a TI, ela é aquela que está sempre no radar. E agora, gente, com inteligência artificial, a coisa ficou maior ainda. Né? Hoje, então, assim, tudo que está ligado à TI, ligado à inteligência artificial, principalmente questões de startups nesse segmento, vão ser muito analisadas e procuradas pelos fundos de investimentos em geral. Tá? O Brasil, em 2024, deu uma paralisada em questões de investimentos em startups. Tá? Porque colocaram muito dinheiro em startups e as startups não deram o retorno que eles gostariam que tivessem. Então, agora as startups estão passando por uma lupa maior, tá? De análise, de critérios, né, para receberem investimentos, mas TI ligada à inteligência artificial, com certeza, é a bola da vez. Agora, sempre, gente, nós vamos ter a questão de indústrias, em geral. O mercado que eu queria falar é o mercado imobiliário, tá? Então, o mercado imobiliário, né, é outro também que é muito bom, tá? Eu não estou falando só de questões de compra e venda de imóveis, estou falando também de incorporação, de construção. Quando eu falo de mercado imobiliário, eu posso falar também das construções pesadas. Esse ano também vão sair vários leilões, já saíram vários leilões para infraestrutura, para rodovias, túneis e outras mais, tá? Então, as construtoras, do modo geral, estão procurando fundos de investimentos que possam entrar com ela para poder fazer os leilões que estão acontecendo, tá? Então, mas continua, tá? Para 2025, essas questões de TI com inteligência artificial, agronegócio está muito forte, continua, apesar das pressões ou das resistências fiscais para essa área, principalmente de empréstimos, né? Para do agronegócio que foram cortados, o agro continua sendo um grande negócio ainda, a bola da vez para questões de investimentos. Não pode deixar de falar também, gente, de alimentos. Quando a gente fala de China, quando a gente fala da Ásia, de um modo geral, né, do Oriente Médio, os alimentos são muito importantes para aquele pessoal. Então, estão sempre de olho em questões de alimentos frigoríficos, né, produções de hortifruti, vamos dizer assim, eles também continuam no radar para 2025. Então, hoje,
Se você falar assim, o que seria muito forte, seria a questão de TI. Mas todas as outras continuam andando em paralelo, tá? Ótimo. Perfeito. Pausar agora aqui rapidamente para falar dos nossos patrocinadores, tá? Com a câmera, hein? Só para saber aqui. Aquela mesma? Perfeito. Vamos lá. Então aqui, pessoal, rapidamente, né? Nós temos hoje aqui o HubX Studio, que é o estúdio que loca aqui, onde a gente faz todos os episódios do Ponto de Conexão semanalmente. Então, se você é de Fortaleza ou das regiões mais próximas daqui, sempre que tiver, quer fazer um podcast de apresentação, quer algum programa, enfim, ou algum tipo de gravação que envolva audiovisual, conte com o time da HubX Studio. É o nosso próximo patrocinador, B3X Investimentos. B3X Investimentos é um time extremamente capacitado de assessores de finanças pessoais para organizar a sua vida, como você conseguir gerar mais receita, gastar menos e, naturalmente, também ali ter melhores rendimentos para a construção de um maior patrimônio. Temos também como parceiro Conecta Milhas. Conecta Milhas é a empresa focada na experiência de agência que te entrega ali do começo ao fim toda uma jornada de viagem, seja profissional ou seja passeio a férias, enfim. Então, de conquistar seus pontos, de comprar passagens, montar o roteiro das suas férias, seguros, enfim, garantir que você não se estresse com nada na sua viagem. Conte com o time da Conecta Milhas. E por fim, nós temos o time do Nordeste Invest. O Nordeste Invest é o principal portal de notícias focado em economia e investimentos, com um olhar muito mais próximo para o Nordeste brasileiro. É o meu local preferido, assim como o da Raquel, para se atualizar em como Sim. anda o Nordeste. Então, assim, esses são os nossos 4 patrocinadores que acreditam no nosso projeto. E agora, voltando à programação, Raquel, por favor. Até falando agora um conselho, né? Principalmente as pessoas que gostariam de entrar nesse mercado, ou um jovem advogado que queira se aventurar. Qual seria o principal conselho hoje, Alexandre, que você falaria sobre fusões e aquisições para essas pessoas? A gente tem dois profissionais distintos nessa área. Um é o advogado e o outro é o advisor, tá? Sim, Então, aqui no Coelho Moreno, a gente consegue juntar as duas coisas. E a gente tem o advisor CM Advisor e temos o Coelho Moreno Advogados. Então, a gente consegue fazer tudo em um lugar só, tá? Mas o jovem que está entrando no mercado, se ele quer trabalhar com advisor, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de administração, ele tem que entender de finanças, tá? Passagem por bancos é muito bom, né? Se ele conseguir passar por bancos de investimentos, e aqui eu não estou fazendo propaganda nenhuma, tá, gente? Mas uhum, se ele passar por BTG, se ele passar por uma XP, ele ganha, vamos pegar Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, ou seja, se ele conseguir estágio, conseguir trabalhar nessas áreas de investimento, ele vai ter uma visão de investimento muito boa, uma visão de finanças muito boa, de empresas também, tá? Do outro lado, a gente tem as questões jurídicas. Quando a gente vai para o M&A, você não fecha o M&A sem os contratos. Você tem o acordo de cotistas, às vezes você tem o acordo de diretores, às vezes você tem o acordo de garantias, muitas vezes você tem o memorando, você tem o acordo, desculpa, o contrato de compra e venda de ações ou cotas de outras avanças. Ou seja, você tem uma série de documentos, a própria alteração contratual das empresas. Ou seja, você tem que ir para o lado societário, do direito societário, do direito empresarial. Então, o advogado que quer se especializar nessa área, primeiro, ele tem que ir para o lado do direito empresarial e depois trabalhar em escritórios que trabalhem com isso. Porque nem todos os escritórios trabalham com direito empresarial e societário, e mexem com fusões e aquisições. Então, não adianta, vou dar um exemplo, não adianta eu querer trabalhar com fusões e aquisições e ir trabalhar num escritório que é meramente trabalhista. Eu não vou aprender nada de fusões e aquisições ali. Eu tenho que ir para o escritório que seja especialista nessa área, tá? Então, hoje nós temos grandes escritórios, o Coelho Moreno está se destacando nessa área também, começando a se destacar nessa área, já tem esses 3, 4 anos que ele vem se destacando nessa área também. Então, o advogado tem que ir para escritórios que trabalham com fusões e aquisições no direito empresarial. E o formado em contabilidade, administrador, economia, ele tem que trabalhar, se ele quer trabalhar nessa área, tem que procurar empresas que trabalham com isso. Quando eu falo de bancos, esse é uma coisa. Agora, vem trabalhar na CM Advisors, também aprende. Se for trabalhar em outras empresas também,
geralmente que termina com capital no final, eles vão aprender a trabalhar da mesma forma. Então, o conselho que eu dou hoje é, primeiro, saiba o que você quer, tá? Porque o jovem da geração Z hoje está difícil saber o que ele quer, né? A geração Z está muito difícil saber o que ela quer realmente. Eu não vou entrar nesse mérito. E, sabendo o que quer, procure canais que realmente vão trazer para você conhecimento. E não simplesmente entrar em qualquer lugar achando que você vai conseguir conhecimento sobre aquilo que você deseja. Tá? Então, eu preciso saber o que eu quero e depois eu preciso focar aonde vai me dar retorno do conhecimento que eu preciso. Perfeito. Então, você tem as duas áreas, a financeira e a jurídica. Esse é o conselho que eu daria. Boa. Perfeito. Acho que foi dito e bem dito, sabe, Alexandre? E para agora fecharmos nosso podcast, nosso episódio, eu tenho aqui uma última pergunta. Se você pudesse resumir em uma única frase, de repente, o que faz uma operação de M&A dar certo? O que seria? Que frase seria essa? Vontade. Você Perfeito. falou uma palavra. Uma frase. Melhor. Vontade. É sobre Tá? isso, verdade. Porque hoje, as empresas que querem passar por processo de M&A, as que dão certo são aquelas que têm vontade. São aquelas que você fala que você precisa desse documento, que você precisa ter uma contabilidade voltada para o IFRS, para que investidores internacionais possam entender a sua contabilidade, que tem um compliance, que precisa de pelo menos um mínimo de uma governança corporativa, ou seja, mesmo que ela não tenha, se ela tiver vontade, a vontade ajuda a gente a moldar a empresa do jeito que a gente precisa para poder ser vendida. Perfeito. O que eu vejo muitas vezes hoje é que não existe vontade. Eu só quero vender, mas não tenho vontade de vender. Tá? Boa. Alexandre, até para encerrar aqui, gostaria de agradecer a tua participação e também falar para você falar os canais onde as pessoas podem tanto lhe achar como advisor, ou achar Coelho Morello, advogados, ou também a CM Advisor. Perfeito. Maravilha. Na verdade, a CM Advisors, quem quiser nos contatar, a gente tem um site, né, www.cmadvisors.com.br, e do Coelho Morello a mesma coisa, www.coelhomorello.com.br. Né? Os dois sites vocês encontram a gente, vocês vão encontrar trabalhos que a gente desenvolve, as empresas, né, os nossos clientes, as áreas de atuação, né, os profissionais que atuam em cada área. Então, precisando da gente, a gente está aqui à disposição para poder atender a cada um de vocês. Perfeito. Ótimo. Inclusive, gente, vocês que estão assistindo, né, que irão assistir, tanto a Coelho Morello como a CM Advisors, eles hoje são parceiros junto com a gente, né, Edu? Perfeito. Nesse caminho de mercado de M&A, fusões e aquisições. Exatamente. Excelente. Estamos bem assessorados. Graças a Deus. É isso. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela participação. Pá, foi muito bacana, foi bem fluido aqui, eu gostei. Acho que deixou bem claro, imagino que para o público também, um pouco sobre esse mercado de M&A. No mais, é isso, muito obrigado. E você que está nos assistindo, toda segunda-feira, 20 horas, YouTube, no Spotify, sempre novo episódio, com pessoas como Alexandre, de alto nível, com bagagem extensa de conhecimento, para passar sempre algum tema relevante para vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.